Fala pessoal, aqui é o Ria Galhardo do canal Investimentos na Roça. Pessoal, hoje eu vou comentar com vocês sobre os 5 melhores segmentos, na minha opinião, do setor imobiliário, ok? Espero que vocês gostem do vídeo, o vídeo está bem completo. E é isso aí pessoal, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala pessoal, aqui é o Rian. Pessoal, no vídeo anterior eu comentei sobre o que é um fundo imobiliário, eu dei uma pincelada sobre os segmentos, né, que tem nesses fundos e nesse vídeo eu quero falar sobre os 5 segmentos que eu acredito e que eu acho ser, na minha opinião, os melhores. Sem mais delongas, vamos para o primeiro segmento, que é o segmento de shoppings. Shopping centers. Os shoppings, né, devido à pandemia, que todos sabem, sofreram bastante com proibição de abertura, com fechamentos, agora que está, né, permitindo 100% de abertura. Então, os shoppings acabaram que sofreram bastante e com isso o setor imobiliário, né, os fundos imobiliários que têm imóveis em shoppings, né, acabaram que sofreram bastante por causa da pandemia. Então, as cotas, né, desvalorizaram, o dividendo, né, o provento diminuiu. Então, acabou que a cota dos shoppings, né, que é negociado em bolsa, acabaram que caíram, né, desvalorizaram pelo momento, né, que os shoppings estavam passando. Mas, como todos sabem, todas as crises passam e, né, nada mais, nada menos que a crise do Covid vai passar com a vacinação, né? Então, fora também que o brasileiro, ele gosta de ir no shopping, ele gosta de comprar um presente para alguém, ele gosta de ir com a família comer algo na praça de alimentação. Então acaba que é um segmento que as pessoas utilizam frequentemente. Então, com a reabertura da economia, com o Covid mais brando, né, vamos dizer assim, o setor de shoppings vai acabar que vai crescer mais. Então, isso vai trazer valor pro cotista, ok? Então, na minha opinião, eu acredito que seja um bom fundo imobiliário para se ter na carteira, né? Que é o fundo de shoppings. O segundo fundo é o fundo de logística. O fundo de logística, que engloba, né, galpões logísticos, engloba o e-commerce, se provou muito resiliente na pandemia, porque houve um crescimento absurdo, né, do e-commerce, a Amazon inaugurou alguns, o Mercado Livre, a Magalu, então acabou que teve um crescimento e, na minha opinião, o setor de e-commerce ainda tem muito espaço para crescer, né? É algo que ainda para alguns é algo místico, né? É algo que as pessoas não têm o costume de comprar pela internet. E também para nós que moramos aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, as entregas são rápidas, né? Por exemplo, em São Paulo, se você compra de manhã, tem algumas empresas como Magalu, por exemplo, Via Varejo, se eu não me engano, Via, né? Entregam em até um dia, ou até mesmo comprou de manhã, entrega à tarde. Só que em outros lugares do país não tem essa entrega rápida. Por quê? Por causa dos galpões logísticos. É aí que vem os fundos imobiliários que têm participações, que constroem, né, os galpões logísticos em alguns casos e alugam para essas varejistas. Porque assim, mesmo que fechem as lojas físicas, né, o e-commerce ele precisa ter, né, um galpão com os produtos, né? O produto ele precisa ficar estocado em algum lugar. Então, os galpões, esse segmento, ele tende a crescer bastante, né?
no Brasil. Então, isso acaba que os fundos imobiliários que têm esses investimentos vão ter um crescimento interessante. Ok, pessoal? Esse é o segundo segmento que eu acredito. O terceiro segmento é o segmento de lajes corporativas. Lajes corporativas, né, são os prédios, né, em lugares comerciais, por exemplo, a Faria Lima, por exemplo, que é bem famosa em São Paulo, então tem várias lajes corporativas que escritórios alugam, né, para prestar seus serviços e etc. Esse setor, ele sofreu um pouco, né, por causa da pandemia, porque as pessoas não foram trabalhar, ficaram em casa trabalhando no home office, e é um setor que tende a retornar, né, bem após a reabertura da economia, e por esses motivos eu acredito que, na minha opinião, é um bom setor, né, um bom segmento para se ter em uma carteira diversificada, com shoppings, logística, galpões logísticos. Algo interessante, pessoal, que vocês devem se atentar na carteira de fundos imobiliários, né, é não ter um fundo só. É sempre ter alguns fundos para diluir o risco. Quando você tem, eu vou até gravar um vídeo falando sobre diversificação, mas quando você diversifica entre vários fundos, você diminui o risco de algum fundo ter algum problema com o inquilino, não pagar dividendos todo mês por causa de algum problema. Então, isso diminui o risco da sua carteira. O quarto fundo é o fundo de recebíveis imobiliários. Ou seja, o que é um recebível imobiliário? É nada mais, nada menos que o fundo, ele comprar o direito de receber o valor de uma dívida. Por exemplo, você que está assistindo o meu vídeo me deve R$1.000, mas só que você vai pagar no meu aniversário, que está chegando, por exemplo, dia 2 de dezembro. Então, existe o fundo que pega o dinheiro dos cotistas e investe em recebíveis imobiliário. Então, ele adianta os R$1.000 que você está me devendo para mim. Em troca, eu pago uma taxa para ele. Eu pago uns juros, né? Ao invés dele, por exemplo, me pagar R$1.000, ele vai pagar para mim 950. E aí depois você vai pagar ele no valor de 1.000. Então é aí que ele vai ter o seu lucro. Claro que são valores meramente ilustrativos, mas os fundos de recebíveis imobiliários, que é CRIs, né? CRIs. Também tem os fundos de fundos, né? Que é os famosos FOFs, né? Funds of Funds, fundos de fundos. Os fundos de fundos são aqueles fundos que investem em outros fundos. Por exemplo, eu falei sobre diversificação. Os fundos de fundos, eles diversificam os seus investimentos. Por exemplo, ele tem um investimento em renda fixa, ele tem um investimento em um fundo de renda fixa, por exemplo, um fundo logístico, um fundo de shoppings, um fundo de hospitais, um fundo de hotéis. Isso vai do gestor do fundo, mas é um fundo que tende a ser diversificado. Também nos fundos de recebíveis imobiliários, eles também diversificam entre empresas, entre diversas instituições. Então, isso acaba tirando um pouco do risco. Claro, os fundos de recebíveis os mais arriscados do mercado, né? Por essa questão de inadimplência, então é algo para se atentar, por isso que ele tem essa diversificação. Igualmente os fundos de fundos, que tem diversificação em outros fundos. Então, pessoal, esses são os 5 segmentos que eu acredito, que eu vejo como bons fundos imobiliários para se investir. No vídeo, eu não falo que o fundo de shopping por exemplo, o XPLG, por exemplo, que eu acho que é de logística, mas eu não falo para vocês porque a ideia do vídeo é explicar para vocês os segmentos, né, que os fundos podem atuar, para aí sim vocês
olharem os fundos que vocês querem investir, os setores que vocês acreditam, como o vídeo que eu gravei dos 5 melhores setores perenes da Bolsa, né? Que está aqui no card. Então é algo interessante para vocês verem, ok? Para aí, a partir daí vocês montarem a carteira de vocês, para quem está começando, ou para quem também tem carteira em bolsa e quer diversificar em fundos imobiliários, ter essa noção. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço para vocês. E é isso aí, pessoal. Se inscreva e até o próximo vídeo.